Oi, boa noite. Eu sou a Eduarda. Sou recém-formada em arquitetura. E eu vim falar aqui um pouco sobre o que foi o meu projeto de TCC, o desdobramento. Eu estou um pouco nervosa, porque era para ser a terceira, virei a primeira. Foi meio de repente aqui para mim. Mas, vamos lá. Bom, eu não sei se é porque eu sou aqui de Brasília, se é um mal de brasiliense, ou se é porque eu sou arquiteta, mas eu amo cidade. Amo cidade normal, onde tem esquina, quarteirão, praça, onde você vê gente na rua, movimento, barulho. E assim, como eu morei minha vida inteira aqui, eu nunca tinha tido essa vivência de cidade. E há uns 2 anos eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu fui para o norte da Itália, em Turim. E foi quando eu finalmente pude ter essa vivência, essa experiência que eu sempre quis, de ir a pé para a faculdade, de voltar da balada de bicicleta, de andar de ônibus para qualquer lugar que eu queria. E a partir do momento que você muda a sua rotina e que você tem que se locomover de uma outra forma, você passa a ver a cidade de um outro jeito. Eu passei a ter um olhar muito atento para os espaços públicos da cidade. E foi aí que eu percebi que eu tinha essa paixão por esse outro lado da arquitetura, que era o urbanismo. E depois de um ano lá em Turim, eu tive que voltar para Brasília. E era justamente o meu último ano de faculdade, eu tinha que decidir o tema do meu TCC. E eu lembro que quando era caloura, eu ia lá para a galeria da FAO, onde ficam os postos dos trabalhos finais, e eu via uns museus, uns aeroportos, umas coisas megalomaníacas, assim, e eu ficava até meio angustiada, que eu ficava pensando, nossa, será que eu vou ter que fazer alguma coisa assim? E aí eu fiquei pensando, não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa pela minha cidade, alguma coisa por Brasília. E foi aí que eu lembrei do CONIC. E eu imagino que todo mundo aqui conhece o CONIC. Tem alguém que não conhece? Bom, exatamente. O CONIC é aquele prédio, ou conjunto de prédios do outro lado do Conjunto Nacional. E eu acho que talvez, não sei se vocês têm o hábito de frequentar o CONIC no dia a dia, mas acho que todo mundo já deve ter ido lá alguma vez para fazer um exame admissional, ou comprar uma camiseta no Verdurão, ver um teatro no Dulcina, comprar aqueles doces lá embaixo. E eu acho que todo mundo pode, assim, concorda, né, que ele está mal cuidado e que está precisando de algum trato. E, somado a isso, o CONIC ele ainda carrega um estigma, né, de ser um lugar meio decadente, meio perigoso, justamente por causa das coisas que aconteciam lá, a presença de saunas e cinemas pornográficos e prostíbulos, enfim, prostituição, tráfico. O CONIC ele ainda está no imaginário, né, das pessoas aqui de Brasília como esse lugar perigoso, marginalizado. Eu lembro que, quando eu era adolescente, ir para o CONIC, né, fazer um piercing era uma coisa meio assim, e não podia contar para a mãe que estava no CONIC. Mas, assim, a partir do momento que eu comecei a frequentar o CONIC para fazer o projeto, eu comecei a me encantar muito, assim, principalmente. Porque, para mim, quando eu ia lá, parecia que eu estava numa cidade interior, dentro de Brasília, que no meio da tarde você via cenas assim de duas pessoas, não sei, numa terça-feira à tarde tocando violão ou num boteco bebendo. E isso é muito da nossa cultura, assim, é muito o Brasil dentro de Brasília. O CONIC para mim é um espaço muito simbólico, assim, de encontro de pessoas. E é um espaço que reúne muita diversidade cultural. Você tem uma grande fonte de criação artística, né? Tem os grafites, tem a faculdade Dulcina. Tem gente que nem sabe, mas tem uma biblioteca comunitária lá dentro, tem saraus de poesia, encontros de dançarinos de hip-hop. Enfim, e acho que foi isso que me fez escolher até o CONIC como o tema do meu TCC, porque ele é um centro cultural no centro de Brasília, bem embaixo dos nossos narizes, e ele tem esses ares meio de abandono e de esquecimento. E quando eu comecei a fazer o projeto, eu tive até muito cuidado com quem que ia ser minha orientadora, porque lá na FAO tem uns professores mais velhos e eu precisava de uma mente assim muito aberta. E foi quando eu chamei minha orientadora, a Lisa, que é meio alternativa lá na FAO. E ela, desde o começo, ela martelava que o projeto tinha que ser participativo, que a gente tinha que conhecer
a comunidade, né, os usuários do Conic, quem que está lá todo dia, para o projeto ser mais real. E isso, para mim, era muito novo ainda, não sabia muito bem como é que ia ser. E tinha um problema, porque, por mais que hoje eu esteja aqui falando para vocês, eu sou muito tímida. Eu estou muito tímida, eu tenho muita dificuldade em me aproximar de pessoas que eu não conheço. E, para mim, toda vez que eu ia ao Conic, era já uma preparação mental e psicológica de que eu ia ter que ir lá e falar com pessoas muito diferentes, desde grafiteiros a evangélicos, a punks, nerds, vampiros. Tem uns vampiros no Conic. Enfim, jovens, velhos, pessoas muito diferentes entre si, muito diferentes de mim. Mas toda vez que eu saía de lá, eu já me sentia meio recompensada, porque eu estava escutando as pessoas. E, às vezes, a gente que é arquiteto, a gente acha que os projetos vão surgir do nada, que a gente vai parar assim, ter uma visão e fazer. Mas é muito precioso esse momento de parar, observar e escutar, principalmente, o que as pessoas têm para nos dizer. E aí eu até ia criando umas formas de driblar, né, essa minha timidez. Eu ia deixando lá um mural, alguma intervenção para as pessoas irem escrevendo o que elas desejavam para o Conic. Mas até nesses momentos que eu achei que eu podia passar despercebida na minha invisibilidade, as pessoas vinham perguntar, mas o que é isso? O que você está fazendo? E aí, toda vez eu conseguia mais informações, eu via que eu ficava muito feliz e motivada para continuar. Isso foi até uma outra forma, né? Um mural de post-its para as pessoas escreverem o que era o Conic para elas. E o que eu fui percebendo, né, ao longo desse processo inteiro é que, por um lado, existia um preconceito muito grande mesmo em relação ao Conic, mas existia uma grande vontade também de combater esse preconceito. E eu comecei a pensar que, antes mesmo de fazer um projeto, né, de uma requalificação, revitalização do Conic, eu tinha que valorizar o Conic de uma outra forma, para atrair as pessoas a quererem desvendar, né, esse meu Conic. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer um guia de bolso do Conic, que era o Avesso de Brasília ao Avesso, que chamava as pessoas para saberem das lojas, dos serviços que tem no Conic, mas principalmente dessas manifestações culturais, dos eventos que tem lá. Então, quando que acontece o baile do charme, quando que acontece o encontro de b-boys, os saraus, enfim. E, em seguida, que seria o projeto, o que eu percebi é que a gente tem muita mania, né, de geralmente só procurar os problemas e tentar solucioná-los. E eu acho que o Conic ele tem um potencial muito grande. E então eu acho que ele só estava precisando de alguém que enxergasse esse lado bom e conseguisse virar isso ao avesso. E, então, esse é o Conic que eu desejo, que várias pessoas que colaboraram com o projeto desejam. Então, a ideia é mesmo trazer o que já acontece no Conic para um pouco do lado de fora. Então, por meio de grafites, e que é o que é da cultura lá dentro mesmo. E outras formas de intervenção que os próprios usuários do Conic poderiam realizar. E, a partir desse momento, eles se sentiriam que eles mesmos estavam fazendo parte daquilo. Porque quando eu voltei, né, da Europa, a gente vê várias coisas de design, assim, bancos super incríveis, lugares muito massas, mas eu não podia, eu ficava muito dividida se eu queria trazer aquilo para cá e praticamente transformar o Conic num shopping. Ou então, minha orientadora sempre me puxava e dizia, não, Eduarda, a gente precisa fazer uma intervenção que tenha a ver com a gente, que tenha a ver principalmente com o Conic, para as pessoas se identificarem com aquilo e não se intimidarem com o espaço. E, na verdade, o que eu trago aqui é muito mais uma reflexão sobre os espaços da nossa cidade, porque eu até estava num congresso de espaços públicos semana passada, e tem várias cidades que ficam procurando assim, um terreno baldio para fazer uma praça, e Brasília é cheia de espaço, a gente tem mais espaço público do que tudo, e acho que a gente falta mesmo um olhar para esses espaços públicos, sabendo encontrar o potencial deles e formas muito simples de transformá-los em lugares. Então, até que o Conic, que era para ser um setor de diversões, a ideia é mesmo resgatar um pouco disso e trazer mais formas de lazer, como exibição de cinema ao ar livre, transformar aquela rua numa rua de mercado, enfim. E recriar esse espaço mesmo de diversões no centro da cidade. Obrigada. Quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto, é só entrar no Facebook. Isso aí.